Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar de átomo, elemento e molécula. Estão prontos para este grande momento? Veja, isso é importante, é simples, mas é importante. Guga, tu vai começar falando de átomo, é? Vou. Veja bem, deixa eu vir para o quadro com vocês. Quero usar o quadro hoje. Veja, quando a gente fala assim, pessoal, toda matéria é formada por átomos. Concorda comigo? Então a gente já sabe que toda, toda, toda é muita coisa, né? É tudo. Toda matéria é o que? Vá. É formada por átomos. Sim, Guga, isso eu já sei, tá? Que bom. Aí, olha bem. O que danado é esse átomo? Se eu pegar qualquer matéria? Eu, essa xícara, o vento, você, a mesa, o computador, tudo, né? Se eu pegar qualquer matéria, imagina uma maçã, e vou dividindo ela em pedaços cada vez menores, teoricamente, lá para os gregos, chegaria um pedaço tão pequeno que seria indivisível. Esse pedaço tão pequeno era o átomo. Então eu lhe pergunto, como é o átomo? Como é o átomo? O átomo para a gente agora, ainda, vamos conversar, depois vai melhorar, antes da física quântica, no futuro, mas o átomo agora, ele é dividido em núcleo e eletrosfera. Pessoal, semelhante ao que a gente teria no sistema solar. O átomo tem um núcleo bem pequenininho, tá? Bem pequenininho, que seria onde moram quem? Prótons e nêutrons. E tem uma eletrosfera muito grande, onde moram os elétrons. Só para você ter uma ideia, tá? Aqui, ó, o tamanho da eletrosfera é de 10.000 a 100.000 vezes maior do que o núcleo. A eletrosfera é enorme e é bem levezinha, e o núcleo é pequenininho e bem pesado. Porque no núcleo tem o quê? O núcleo tem prótons, que são cargas o quê? Positivas. Olha, esse povo é muito importante para a gente, tá? Por que, Guga? Tu vai ver porque ele é tão importante. E tem também para estar ali no meio, evitando que cargas positivas juntas se repelam, porque vê, positivo repele positivo, negativo repele negativo. Eu estou dizendo que o átomo tem um núcleo pequeno e a eletrosfera grande. A eletrosfera é grande e os elétrons ficam longe um do outro, então repele pouco. Mas no núcleo, como ele é pequenininho, muito próton junto ia repelir, porque positivo repele positivo, né? Cargas iguais se repelem na natureza. Então o nêutron, ele evita essa repulsão. Isso ele faz com que o átomo exista de forma mais estável. E na eletrosfera tem o que, pessoal? Os elétrons. Certo. Olha, o número de prótons, a gente chama, sabe de quê? Voltando para ele, de número atômico. Guga, o que é que tem de tão importante nesse cara? Cada átomo tem o seu número atômico. O número atômico é ele que identifica o átomo. Guga, como assim? Veja, não existem átomos diferentes com o mesmo número atômico. Então, quando eu digo assim, ó, Guga, o que é um elemento químico? O elemento químico é o quê? Por exemplo, ferro, oxigênio, nitrogênio. Como é que um é diferente do outro? O que é que faz com que um seja diferente do outro? Elemento químico é um conjunto, um bocadão de átomos idênticos, iguais. Certo, o que é um átomo ser igual ao outro? Um átomo ser igual ao outro é ter o mesmo número atômico. Certo? Um átomo ser igual ao outro é ter o mesmo número atômico. Então, pessoal, vamos lá. Toda matéria é formada por átomos. O átomo é a unidade formadora. Se eu puder olhar um átomo, ele tem o quê? Um núcleo positivo e cargas neutras, né? Próton e neutro, e uma eletrosfera negativa, cheia de elétrons. Lembrando que no átomo, átomos diferentes têm diferentes números de prótons, número atômico. É o número atômico que identifica cada átomo. Por exemplo, o elemento nitrogênio é um conjunto de átomos com 7 prótons. O elemento hidrogênio é um conjunto de átomos com 1 próton. O elemento
Carbono é um conjunto de átomos com 6 prótons. O elemento urânio, que faz bomba atômica, tem um conjunto de átomos com 92 prótons. Então, é a quantidade de próton que identifica determinado elemento. Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos iguais. E o que são átomos iguais? Os que têm o mesmo número de prótons. Legal? Legal, né? Aí vem para cá. Quando eu olho para um átomo, tá certo? Que divide-se em núcleo e eletrosfera, eu tenho o próton, lá bonitinho, eu tenho o nêutron, lá bonitinho, e tenho o elétron, lá bonitinho. Qual é a massa de cada um desses cidadãos aí? Cidadãos. O próton tem uma massa bem pequenininha, mas eu chamo de uma unidade. Isso aqui é U. É uma chamada unidade para medir átomo, tá? É muito pequenininho, muito, muito, muito pequenininho. Um átomo é menor que uma catotinha, muito pequenininho. Não dá para pesar em grama inicialmente, não. O nêutron é um pouquinho maior do que uma unidade, mas quase um. Agora, o elétron, meu Deus, é uma unidade dividido, vê, por 1836. Pessoal, se tu pegar uma catota e dividir por 1836, ela é uma catota sumida, desprezível. Então, a massa dele é praticamente desprezível. Com isso, eu já posso dizer que a massa do átomo é quem? Quem é responsável pela massa do átomo? O próton mais o nêutron. Tá certo? Ou seja, e o elétron, Guga? É desprezível. Aí na química, massa eu vou chamar de A, próton eu vou chamar de Z e nêutron eu vou chamar de N. Então, A igual a Z mais N. Guga, olha, só quem tem massa é quem está no núcleo. Exatamente. Então, ó, eu posso dizer que a massa do átomo, tá vendo, João? Ó, Norões, presta atenção, Marcela. A massa do átomo se concentra no núcleo. Não é não, Miguelito? Miguelito veio? Está assistindo aula? Muito bem. Agora, o tamanho do átomo. O tamanho do átomo. O tamanho do átomo. Já o volume, que é o tamanho do átomo, se concentra aonde? Na eletrosfera. Então, o peso do átomo, a massa do átomo é no núcleo, tá? Mas o tamanho dele é na eletrosfera. Guga, então quer dizer que todo átomo deve ter núcleo e eletrosfera, sempre. E tem prótons, nêutrons no núcleo e tem elétrons na eletrosfera. Vai ter um átomo que não tem nêutron, mas a gente não vai falar disso agora não. Então vem para cá. Quando eu olho para essa estrutura belíssima que eu estou colocando aqui para você, lembre-se, toda vez que eu falar átomo, é uma espécie neutra, né? Neutro não é neutro, tá? Neutro é uma espécie neutra. Então, no átomo, ó, há neutralidade, tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que prótons é igual ao número de elétrons. Então, toda vez que eu falar de átomo, há neutralidade. O número de prótons é igual ao número de elétrons. Ou seja, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Guga, e como é que eu represento um átomo? Muito bem. A representação é uma letra. Por exemplo, flúor é F, tá? Ferro já tem F, então não pode ser F. Aí eu boto F, E minúsculo, tá? Aí aqui, ó, hidrogênio. Hidrogênio é o quê? H. Hélio. Hélio já tem, é um gás nobre, né? Que enche o balão de festa. Já tem H, então bota H, E. Ou é uma letra maiúscula, ou uma maiúscula minúscula e pronto. Guga, e o que é que tem aquele númerozinho de lado aqui, ó? Flúor 9, ferro 26, hidrogênio 1, hélio 2. O que é isso? Isso é um número de prótons, é a identidade dele. Todo átomo que só tiver 9 prótons é flúor. Todo átomo que tiver só 26 prótons é ferro. Todo átomo que tiver um próton, hidrogênio. Tá certo? Então, o que é um elemento químico? Elemento químico é um conjunto de átomos iguais. O elemento químico
é o quê? É um monte de átomo, tá? Um bocado de átomo. Então, é um conjunto de átomos, o quê? Iguais. E o que são átomos iguais? Átomos iguais são aqueles que têm o mesmo número de prótons. Legal? Como é o nome de número de prótons? Carga positiva ou número atômico. É a identidade do átomo. Número atômico, número do átomo, identidade do átomo. E aí vê, pessoal, para ficar bem claro, se eu tenho aqui um elemento ferro, 26 é o quê? Esse 26 é o número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas, é o número atômico, é a identidade do átomo, tá? E aqui em cima, 56. Isso aqui é o quê? Pode ser de um lado ou do outro, tá? É o número de massa. Como é que eu calculo o número de massa? Número de massa, eu chamo de A, é a soma de prótons, que estão no núcleo, né? E nêutrons, que também estão no núcleo. Aí, como é que eu escrevo? A igual a Z mais N. Não é bonitinho? Google, aqui embaixo seria o quê? Aqui embaixo seria os nêutrons, mas ninguém coloca não, tá? Mas seria 30, né? Porque 30 mais 26 daria 56. E aí, para que você entenda direitinho e termine essa primeira parte, bem legal, se eu chegar para você e botasse assim, ó, X, 50, 30. Qual a massa dele? Aí você diz, oxe, 50. Qual o próton? 30. Qual o elétron? 30. Por que 30? Porque em um átomo, a neutralidade dele, o número de prótons é igual ao número de elétrons, tá? E quantos nêutrons? 50 menos 30, que daria quanto? 20. Não é bonitinho? Guga, faz outra aí? Faço, veja. Y, 90, 190, tá? Vem para mim. Qual é a massa dele? A massa é 190. Quanto é o próton, a quantidade de carga positiva? 90. Quantos elétrons? Se ele é um átomo, também é 90, né? Porque no átomo neutro, o número de prótons é igual ao de elétrons. E quantos nêutrons tem? 190 menos 90, que vai dar 100. Tá certo? Aí, pessoal, depois que você faz esse resuminho bem bonitinho, a gente vai falar de uma coisa bem importante. Veja, imagine que eu chego para você e boto C6H12O6. Ou que eu coloque para você HCN. Ou que eu coloque para você H2SO4. O que eu coloco para você? Fe2SO4, 3. Aí eu chego para você e lhe pergunto, quantos elementos tem em cada estrutura dessa? Quantos elementos tem? Vamos lá. Aqui tem o elemento carbono, que é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Tem o elemento hidrogênio e o elemento oxigênio. Então, eu tenho quantos elementos? 3 elementos diferentes. Agora, esse número embaixo é a quantidade de átomos desses elementos. Então, no elemento carbono, eu tenho quantos elementos de carbono? Só um carbono, que é o elemento. Mas ele se repete 6 vezes, ou seja, são 6 átomos de carbono. Então, quando eu pergunto quantos átomos tem, aí você vem e diz, olha, Guga, carbono tem 6, hidrogênio tem 12 e oxigênio tem 6. Ou seja, eu tenho 24 átomos. Não é legal? É, não é? Agora, veja, aqui, carbono, HCN, eu tenho carbono, eu tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então, são 3 letras diferentes, são 3 elementos. E essas letras se repetem quantas vezes? Um de hidrogênio, um de carbono e um de nitrogênio. Então, eu tenho 3 elementos e apenas 3 átomos. Vai, respira agora, vem para cá, vamos continuar para ficar bem tranquilo. Vem. Aqui.
H2SO4. Eu tenho quantos elementos? Vá. Elemento é a letra, tá? Eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio. Então, eu tenho o quê? Apenas 3 elementos. Mas quantos átomos disso eu tenho? 2 de hidrogênio, 1 de enxofre, 4 de oxigênio, que vai dar quanto? 7 átomos. Fe2SO4, 3. Veja, eu tenho ferro, que é um elemento, enxofre e oxigênio. Então, eu tenho o quê? 3 elementos. Veja, e esses elementos se repetem quantas vezes? 2 ferros, não é isso? Então, eu tenho 2 átomos de ferro. Tenho, ó, pessoal, tá fora do parênteses, ó, 3 de enxofre e 3 vezes 4, 12 de oxigênio. O total dá quanto? 17 átomos. Então, a atomicidade é a quantidade de átomos que eu tenho naquela molécula. E elemento é o símbolozinho, tá? Então, o que é um elemento químico? É um conjunto de átomos iguais. E aí eu fiz aqui, ó, um slidezinho para ajudar a gente. Veja, vê que legal. Átomo é a menor partícula constituinte da matéria, mas que tem as propriedades da matéria ainda, tá certo? Lembre-se, se eu pegar a matéria e for subdividindo, eu vou chegar no átomo. Então, a gente tem aí, ó, o átomo, se ele é identificado pelas propriedades, o que é que identifica ele? Esse númerozinho aqui de baixo, ó. Hidrogênio 1, carbono 6, oxigênio 8, ferro 26. Isso é o número atômico, é o número de prótons. E aí, o que é que a gente fala? O átomo divide em núcleo, onde tem prótons e nêutrons, prótons positivos, nêutrons sem carga, e a eletrosfera, onde eu tenho as cargas negativas. Lembre-se, pessoal, quando a gente fala disso, ó, a massa do átomo corresponde a prótons e nêutrons, que estão no núcleo. Então, a massa do átomo está no núcleo. E o volume do átomo está na eletrosfera. Lembre-se que o tamanho é dado pela eletrosfera, mas a massa, ó, elétron é bem leve, nem vai, nem vem. Então, como é que eu represento um elemento químico? Aqui em cima, massa, aqui próton, e embaixo a gente não coloca nêutron. Mas lembra, quando o átomo é neutró, não é nêutron, não. Nêutron é a partícula sem carga, mas nêutron é de neutralidade. Então, no átomo, prótons igual a elétrons, tá? E quando eu falo elemento químico, então, os átomos de carbono juntos formam o elemento carbono. Os átomos de hidrogênio juntos formam o elemento hidrogênio. Tá certo? Então, um elemento é um conjunto de átomos iguais. Guga, os elementos químicos têm que ter o mesmo número de prótons? Tem, porque elementos iguais têm o mesmo número de prótons, mesma identidade, mas podem ter outras coisas diferentes, como massa. Quando eu junto os átomos, o que é que eu tenho? H com H, H2. H com O, H2O. Aí é uma molécula. A molécula é a junção de átomos que podem ser iguais ou diferentes. Legal? A molécula é um conjunto de átomos que podem ser iguais ou diferentes. Pode ser H2S8, ou pode ser H2O, H2S, tá? Lembrando que esse númerozinho H2S, esse 2 é a atomicidade, a quantidade de átomos na molécula. Então, aqui, ó, você tem sódio 2311. O que é esse 23? É o número de massa. O que é o número atômico? É o 11. O número atômico é a mesma coisa que o número de prótons, que também é 11. E o número de prótons, matematicamente, é igual ao número de elétrons, tá bom? E o que é o número de nêutrons? É eu pegar a massa, né? Então, é o próton mais nêutron dando número de massa. Lembre-se, a massa do átomo se concentra no núcleo, tá? E para a gente terminar o que eu fiz no quadro, o que é a atomicidade? É a quantidade de átomos numa junção de átomos que é chamada de molécula. C22H40O6. Isso é uma molécula, porque tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Mas tem quantos elementos? Carbono, C, hidrogênio e O. Tem 3 elementos. Mas quantos átomos? Aí eu tenho 22 átomos do elemento carbono, 40 do elemento hidrogênio, 6 do oxigênio. Então, a atomicidade é a quantidade de átomos da molécula. CH2O continua tendo 3 elementos, C, H e O. Agora, quantos átomos? 1 de carbono, 2 de hidrogênio, com 1 de oxigênio. Tem 4. Então, pessoal, essa é a pegada desse assunto que é importante para todos nós.
Tá certo? Espero que você tenha entendido e gostado. Um monte de beijo para todos.